Olá! As queimadas em Campinas têm provocado transtornos na saúde da população. Rossini traz senador italiano a Campinas. Uber é discutido na Câmara. Esses são os destaques de hoje do Câmara Notícia. A audiência pública do PL anti-Uber é marcada por apoio ao projeto e questionamentos à ausência de fiscalização ao aplicativo. A audiência pública que colocou em discussão o projeto de lei do vereador Jairson Canário, que determina que motoristas não regulamentados sejam proibidos de usar aplicativos que fazem concorrência com os táxis, popularmente chamado de PL anti-Uber, foi marcada por manifestações de apoio à proposta e questionamentos sobre a ausência de fiscalização. Logo na abertura, o presidente da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, vereador Thiago Ferrari, falou sobre as esferas de atuação legal envolvendo o tema. A Constituição Federal determina que este tipo de serviço, transporte individual de passageiros, deve ser regulamentado pelo município, nos termos do artigo 30, inciso 5, que dispõe, artigo 30, compete aos municípios, inciso 5, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. As entidades presentes, representando os serviços de táxi de Campinas, questionaram em especial a falta de fiscalização dos carros que serviriam ao aplicativo. Quem legaliza eles? Quem é o dono dessa empresa? Ninguém sabe. Cadê o órgão federal para legalizar isso aí? Eles estão fazendo essas corridas marcando pelo seu taxímetro, pelo seu celular? Quem aferiu esse celular deles? Então, a gente vê claramente que é um modelo de trabalho que é irregular. Então, nesse sentido, logicamente que nós aqui temos que ser contra isso. Eles já invadiram a cidade de Campinas, já estão no aeroporto de Viracopos, já tem em diversas localidades. Os motoristas não são qualificados. Os carros do aplicativo, eles não têm vistoria periódica. Ao final, o autor da proposta salientou a importância da matéria. Nós vamos fazer algumas alterações fundamentais, específicas, mas acredito sim que tanto este vereador como propôs a lei, como a categoria, estão entendendo que é esse o caminho. A gente até acreditava que pudesse aparecer alguém do Uber que não apareceu, porque sabem da irregularidade, E como deixamos claro aqui, que a preocupação da casa e desse vereador é enquanto a irregularidade, não do aplicativo. O aplicativo é algo que existe, mas o trabalho que eles têm feito de forma individual, com cobranças, isso aí é só para a categoria que é regulamentada na cidade de Campinas. A matéria voltará à pauta após receber o parecer das comissões permanentes de Economia e Direito do Consumidor e também de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Como representante da comunidade italiana, o vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, trouxe na última segunda-feira a Campinas o senador italiano Fausto Longo. Eleito em 2013 com cerca de 30 mil votos, Longo ocupa uma das duas cadeiras a que o parlamento italiano oferece aos ítalo-descendentes da América do Sul no Senado italiano. É a primeira vez que um brasileiro que mora no Brasil ocupa o posto. Veja. Fausto Longo participou da primeira parte da sessão legislativa. O senador abordou o tema dos imigrantes italianos e dos descendentes de italianos residentes em Campinas e na região. O senador também discorreu sobre o sistema político italiano e suas funções na cadeira do parlamento na Itália. Visitar uma cidade como Campinas, com a grandeza, com a importância que tem, sempre é um privilégio, não só para um político, mas para um senador italiano. Visitar uma região cuja densidade, vamos dizer, tem 30% da população dessa região,
ítalo-descendente. E uma região que tem 30 mil eleitores, quer dizer, 30 mil cidadãos italianos, para mim é uma coisa muito importante e dignificante. E principalmente porque quando da eleição eu fui o mais votado na região. Então nada mais do que a minha obrigação retornar para dar um pouquinho de satisfação sobre como tem sido o mandato, dizer que o mandato não é uma coisa minha, é uma coisa da comunidade italiana, e dizer que os anseios, os sonhos e as necessidades devem ser da comunidade e eu devo ser o representante dessa comunidade. Então eu estou vindo aqui conversar com a Casa de Itália, a comunidade italiana, com os vereadores, aqueles que representam, que têm sobrenome italiano, que representam essa italianidade, saber exatamente quais são essas necessidades para a gente poder, dentro do mandato, nos empenhar nesse sentido. E colocar realmente à disposição o gabinete em Roma com uma extensão de Campinas no coração de Roma. Rossini e o senador italiano Fausto Longo discutiram também com a Prefeitura e a Câmara a possibilidade de implantar um hospital ítalo-brasileiro de combate ao câncer. Primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer que os italianos, os imigrantes italianos, têm uma presença marcante na construção da cidade de Campinas, desde o início da imigração italiana no final do século XIX. E hoje nós temos 1/3 da população representante por imigrantes ou seus descendentes. Então a presença italiana é muito forte e marcante na cidade. E nesse momento que a gente tem a possibilidade de ter um representante nosso no Senado italiano, a gente quer estreitar essas relações e verificar como que a partir do mandato do senador Fausto Longo a gente possa potencializar algumas ações que traduzam em benefício não apenas para o povo, para a comunidade italiana, mas para toda a população de Campinas e da nossa região. O arquiteto e urbanista Fausto Longo, de 63 anos, nascido em Amparo, tomou posse em 2013 como senador na Itália pelo Partido Democrático. Somente os habitantes do continente com cidadania italiana têm o direito a voto para escolher o ocupante do cargo. Da mesma forma, somente pessoas com cidadania italiana podem ser votados. Longo tem como missão representar a colônia italiana na América do Sul. A Itália é o único país que reserva vagas em seu parlamento para representantes fora do seu território. No Brasil, os cidadãos italianos inscritos no Anagrafe dos Italianos Residentes do Exterior votam por correspondência. Os consulados enviam a cédula por correio a cada eleitor e o envelope contendo um documento explicativo e o material necessário para a votação. Por meio do voto, os italianos residentes na América do Sul participam ativamente da vida democrática da Itália, podendo eleger 4 deputados e 2 senadores. São cerca de 60 mil ítalo-descendentes vivendo na América do Sul, a maior comunidade italiana do mundo. O vereador Gesiel foi à tribuna e lembrou os dias do feirante do soldado. Líder do Partido Progressista, o vereador Gesiel Silva foi à tribuna nesta quarta-feira para lembrar o Dia do Feirante e do Soldado, ambos comemorados em 25 de agosto. O senhor sabe que o soldado do Exército, às vezes, os senhores que prestam um reverente serviço, trabalho para a nossa sociedade e mostrando a segurança. Ele ainda protocolou requerimentos pedindo aplauso pelas datas. Os documentos foram aprovados por unanimidade. O vereador Tiago Ferrari chamou a atenção sobre o perigo das queimadas na saúde das pessoas. De acordo com dados fornecidos pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a umidade relativa do ar no estado de São Paulo, antes da chuva cair nesses 2 últimos dias, esteve baixa, com índices mínimos oscilando entre 20% e 35% no período da tarde. O cenário é crítico, além de proporcionar perigo de queimadas. Na lista do INPE, Campinas tem se posicionado pela primeira vez entre as 7 cidades do estado que mais têm registrado focos de incêndio, com 15 ocorrências de janeiro até agora. Por sua vez, a Defesa Civil Municipal informa que vem acompanhando de perto a situação. Na reunião ordinária da segunda-feira, dia 24, o vereador Tiago Ferrari chamou a atenção para esse perigo. Realmente, nessa época de seca, as queimadas têm um papel terrível na saúde das pessoas. E falo isso pelas minhas filhas também, que eu sei o que elas sofrem com essas queimadas e o que as pessoas sofrem com essas queimadas. Então é importante a gente refletir também nesse sentido.
Além de Campinas, outras 9 cidades da RMC figuram no alerta de perigo de queimadas. O vereador Paulo Búfalo protocolou um projeto que pretende dar meia entrada para quem doar sangue regularmente. Saiba mais na reportagem de Gabi Prado. Só 2% da população brasileira doa sangue regularmente, segundo o Ministério da Saúde. E para tentar mudar essa baixa da doação, em especial nestes meses de inverno, o vereador Paulo Búfalo protocolou um projeto de lei para conceder meia entrada para quem doa sangue regularmente. A ideia, então, é estimular e fidelizar as pessoas que doam sangue, para evitar que nós tenhamos uma queda de doação durante alguns períodos, por exemplo, nas férias, quando os bancos de sangue, o hemocentro da cidade sofre com a falta do produto assim, para poder trabalhar. Então, o estímulo vem pelo desconto de meia entrada em eventos esportivos e artísticos na cidade. Se o projeto for aprovado, com 3 doações ao ano, a pessoa receberia um certificado e já teria o direito ao desconto. Uma ação que salva vidas e também protege a saúde de quem doa. À medida que ela é doadora, ela terá um acompanhamento, inclusive, da sua saúde, os exames que vão comportar essa doação. E, além disso, numa eventual cirurgia, por exemplo, ela pode fazer a doação antecipada para preservar isso. E olha, essa época do ano, durante todo o mês de agosto, a TV Câmara Campinas está com uma campanha para incentivar a doação de sangue. Se você quer saber mais, entre na nossa página no YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas, e saiba como você pode se tornar um doador. As inscrições para a 15ª Caminhada Fotográfica Hércules Florence encerram no próximo sábado, dia 29. O evento está marcado para o dia seguinte, domingo, que é o dia 30, com saída do Centro de Convivência às 8 da manhã. A inscrição é gratuita e deve ser feita no site que você vê aí na sua tela. De acordo com os organizadores, esse ano a caminhada vai passar por pontos como o Colégio Carlos Gomes, a Catedral Metropolitana e a Igreja do Carmo, que passaram por restauro no ano passado. Assim fica a dica de um antes e depois. A atriz Mônica Carvalho, que está em cartaz em Campinas com a peça Amor, Humor e o Resto é Bobagem, recebeu nossa equipe para um bate-papo. A atriz contou como foi o processo de escrever o espetáculo. Escolhe o lugar, acerta poltronas, arruma luz, câmera e microfones. A atriz Mônica Carvalho, que está hospedada em Campinas com um espetáculo, recebeu nossa equipe para falar um pouco sobre a peça em que está trabalhando, que além de atuar, ela ainda escreveu e é produtora. Amor, humor, o resto é bobagem. Conta um pouquinho da história pra gente. Essa peça eu escrevi e é baseada em fatos reais, né? Assim, eu fazia sempre reunião em casa com as minhas amigas e era o dia do desabafo, né? Então, quem estava feliz contava as suas alegrias, quem estava triste contava as suas tristezas, quem estava puta com o namorado xingava, brigava e eram histórias super engraçadas, com personalidades bem diferentes. E eu falei, nossa, um dia eu vou escrever uma peça dessas histórias, dessas situações. E acabou acontecendo. Foi daí que surgiu Amor, Humor, o Resto é Bobagem. Porque na vida a gente precisa disso, né? De amor, de muito humor, rir da própria desgraça, porque o resto é uma bobagem. E aí eu comecei a escrever os personagens que são incríveis, são super ricos e falam um pouco também da nossa história, da luta do ator, né? Que tem a personagem da Laura Leslie, que é da atriz Tina Cara, que fala dessa luta do ator que quer ser famoso, que estudou e que ainda não conseguiu a sua grande oportunidade. Você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque o verdadeiro amor tá aqui, ó, dentro de você. E esses personagens reais, eles chegaram a assistir a peça, se identificaram, falaram, poxa, você colocou isso. Assim, tem coisa minha também, né? Tipo, o meu personagem, a Mariana Martins, falta um pouco de autoestima nela. Né? Ela é uma artista plástica muito bem resolvida, né, na sua profissão, bem sucedida, tem a sua casa, inclusive todo mundo vai morar na casa dela, mas ela é muito mal resolvida nessa parte amorosa, porque toda vez que ela encontra um homem, ela quer ser aquela mulher ideal. Né? Então, se ela encontra um surfista, ela quer pegar onda, quer ficar loira, para ser o tipo ideal para ele.
E, na verdade, você não precisa se mudar fisicamente, né? Porque o que vai ser interessante é o que você é. E o convite, faça o convite para quem quiser assistir a peça. Sábado, às 21 horas e domingo, às 19. Sexta e sábado, às 21 horas e domingo, às 19 horas. Até enrolei aqui um pouquinho, mas olha, gente, vem assistir Amor, Humor, o Resto da Bobagem, porque está imperdível, você vai morrer de rir e vai se identificar com alguns dos personagens, eu tenho certeza. Olha, eu gosto de você do jeitinho que você é. Que coisa linda. Do jeito que você é. Gosta? Adoro. Eu também. E o Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.